Em 1945, enquanto o mundo assistia aos últimos atos da Segunda Guerra, um evento mudaria, para sempre, a relação da humanidade com a ciência, a guerra e o próprio futuro. Naquele momento, os Estados Unidos concluíam um projeto secreto, iniciado anos antes. O desenvolvimento da primeira arma nuclear da história. Era o Projeto Manhattan, uma iniciativa que reunia algumas das mentes mais brilhantes da época, movidas pela urgência e pela corrida contra o tempo em um mundo dividido. A energia que movia as estrelas estava prestes a ser liberada na Terra, mas seu propósito não era iluminar, e sim destruir. A decisão de usar essa nova tecnologia contra o Japão foi tomada em meio a debates intensos, mas a justificativa oficial era acelerar o fim da guerra e evitar uma invasão terrestre, que, segundo as projeções, custaria milhões de vidas de ambos os lados. Assim, o palco estava montado para um dos momentos mais decisivos e aterrorizantes do século XX. No dia 6 de agosto, um bombardeiro americano, o Enola Gay, aproximou-se silenciosamente de Hiroshima, uma cidade vibrante e cheia de vida. Ele carregava uma carga cujo potencial destrutivo ainda era inimaginável, até para muitos dos envolvidos em sua criação. Quando a bomba apelidada de Little Boy foi liberada, um clarão mais brilhante que o sol atravessou o céu e, em poucos segundos, a cidade inteira se viu engolida por uma onda de calor, luz e pressão que transformou ruas, edifícios e vidas em um cenário apocalíptico. Prédios foram pulverizados, pessoas foram instantaneamente vaporizadas e uma bola de fogo subiu aos céus. A partir daquele instante, o planeta entrou em uma nova era, marcada pelo medo da aniquilação total e pela complexidade das decisões humanas. Para os sobreviventes, os Hibokusha, o terror estava apenas começando, com ferimentos horríveis, doenças causadas pela radiação e um trauma psicológico que os acompanharia pelo resto de suas vidas. 3 dias depois, quando o mundo ainda tentava compreender a dimensão da tragédia em Hiroshima, uma segunda bomba foi lançada, desta vez sobre Nagasaki. A arma, chamada Fatman, utilizava um método diferente de detonação, à base de plutônio, e possuía uma força ainda maior. Embora o terreno montanhoso da cidade tenha limitado parte do seu alcance, o impacto atingiu bairros inteiros, deixando rastros de destruição que se espalhavam em todas as direções. Nas horas e dias seguintes, sobreviventes vagavam entre escombros, em estado de choque, tentando entender o que havia acontecido, enquanto uma nuvem em forma de cogumelo se elevava sobre o horizonte. Essa imagem se tornaria o símbolo sombrio da era atômica, representando não apenas o fim imediato de milhares de vidas, mas também o início de um período no qual a humanidade precisaria lidar com o poder que acabara de liberar. As consequências médicas, ambientais e psicológicas se estenderiam por décadas, moldando debates sobre saúde e paz que permanecem até hoje. Após os bombardeios, o Japão anunciou sua rendição incondicional, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial, mas deixando o mundo diante de um dilema moral e político sem precedentes. Cientistas que participaram do projeto, como Robert Oppenheimer, expressaram profundo arrependimento e angústia ao verem o resultado de seu trabalho. A famosa frase dele, citando uma escritura hindu, "Agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos", resumiu o sentimento de muitos. A partir dali, a corrida nuclear se tornaria parte essencial da geopolítica moderna, alimentando as tensões da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O mundo viveu sob a sombra da destruição mútua assegurada, uma doutrina que paradoxalmente evitava um conflito direto entre as superpotências pelo medo de um apocalipse nuclear. Hoje, Hiroshima e Nagasaki se reergueram como cidades modernas e símbolos de paz. Seus memoriais e museus recebem milhões de visitantes todos os anos, servindo como um lembrete constante dos horrores da guerra nuclear. As histórias dos sobreviventes continuam a ser contadas,
para que as novas gerações não esqueçam o que aconteceu. Elas não são apenas lembranças de uma tragédia, mas advertências permanentes sobre os limites e as responsabilidades do avanço tecnológico e do poder humano. O legado desses dias de agosto de 1945 serve como um convite à reflexão sobre nossas escolhas coletivas, sobre o poder que detemos e sobre as consequências que podem ultrapassar gerações. Compreender esse passado doloroso é essencial para garantir que a humanidade nunca mais caminhe por essa estrada de autodestruição, protegendo assim o nosso futuro. Obrigado por assistir. Se gosto, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias como esta.